Olá, meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Folgo em estar com vocês mais uma vez e convido vocês a meditar nas Escrituras, desta vez na quinta palavra da cruz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo 19, verso 28. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, verso 28, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Bom, estamos na fase final do sacrifício de Jesus na cruz. Nesse tempo, ele já está na cruz por 6 horas. Jesus é pregado na cruz às 9 da manhã, na hora terceira, e agora nós estamos depois da hora nona, que é às 3 da tarde. Então Jesus está sob o sol da Palestina por 6 horas pregado na cruz, está desidratado, ele é humano e então ele vê que toda a sua obra já havia sido consumada. Tudo aquilo que ele tinha de fazer na cruz para a nossa salvação já havia sido feito. Então, para que se cumprisse todas as profecias a seu respeito, ele então declara: tenho sede. E essa palavra, ela foi profetizada em 2 salmos. Salmo 69, 21, que diz lá que deram-lhe a beber vinagre. No verso 29, nos diz: estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de isopo, e deram à boca e colocaram na boca de Jesus. Para você ter uma ideia, essa esponja foi mergulhada em vinagre e foi presa a um caniço de isopo. Isopo, você pode ver mais sobre ela no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 33. O isopo era um arbusto pequeno que crescia nas fendas dos muros. Então, o isopo era um arbusto pequeno que crescia nas fendas das muralhas de Jerusalém. E foi esse caniço de isopo que foi usado para prender a esponja e colocar o vinagre na boca de Jesus. Essa profecia também é cumprida no Salmo 22:15, que fala que Jesus estava com sede. Salmo 22 é um salmo messiânico, que Jesus estava com sede de tal forma que a sua língua se prendia ao céu da sua boca e ele teve sede. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho de Jesus, segundo João, foi escrito na década de 90 do primeiro século. Portanto, 60 anos depois da crucificação de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos já estavam escritos, já eram do conhecimento da igreja, e esses 3 primeiros evangelhos narravam a vida linear de Jesus, da morte, do nascimento até a morte, vida e obra de Jesus lineares, do seu nascimento até a morte. O Evangelho de João não é linear e nem tem a ideia de informar a igreja, porque a igreja já está informada à altura dos acontecimentos. O Evangelho segundo João tem o propósito de combater uma heresia que invadia a igreja, chamada gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia que pregava que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus era apenas uma visão, um espírito sobre a terra e que ele não tinha sofrido na cruz. Por essa razão, nós vemos que João coloca de forma bastante objetiva essa quinta palavra da cruz: tenho sede.
mostrando o sofrimento físico, mostrando a humanidade de Jesus, mostrando que Jesus, por estar na cruz às 6 horas no sol da Palestina, Jesus estava desidratado. Então, desta forma, João mostra que o gnosticismo não falava a verdade, que Jesus de fato era homem completo, tinha sede, estava sofrendo fisicamente na cruz do Calvário, e essa palavra ela demonstra não só o cumprimento das Escrituras, não só que Jesus já tinha acabado a sua obra, completado a sua obra, mas essa palavra mostra que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então, queridos, Jesus é um personagem que, apesar de humano completo, se move acima das carências humanas, sendo um verdadeiro Deus e entregando a sua vida espontaneamente, sem deixar de cumprir cada passo da Escritura. É digno de nota que no transcurso dos acontecimentos da crucificação de Jesus, outras coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura. Por exemplo, no verso 23 do capítulo 19 de João, os soldados repartem as vestes de Jesus e lançam sorte sobre as vestes de Jesus. E isso os soldados fazem para que se cumprisse o Salmo 22, verso 18, que diz lá que repartiram as minhas vestes, lançaram sorte sobre as minhas vestes e etc. E é interessante que os soldados não tinham a menor noção de que estavam cumprindo a vontade de Jesus fazendo isto, né? Mas a providência de Deus fez com que eles fizessem exatamente conforme estava escrito no livro de Salmos, capítulo 22, verso 18. Todavia, as pessoas que fizeram estas coisas, os soldados, não tinham a mínima noção, não tinham a mínima ideia de que estavam cumprindo as Escrituras, mas a providência de Deus fê-las cumprir por ser a vontade de Deus soberana sobre elas. Mas quando Jesus age, aí a história muda de figura, aí a situação é diferente. Quando Jesus diz, tenho sede, ele o faz de forma plenamente consciente de duas coisas. A primeira, quando Jesus diz, tenho sede, ele está realmente tendo em vista que a obra que ele fez chegou ao seu ápice, chegou ao seu alvo, chegou ao seu final. Ele viu que a obra estava consumada. Por isso, ele diz, tenho sede. E, em segundo lugar, ele diz, tenho sede, pelo simples fato de cumprir toda a Escritura. O que isso mostra para nós? Mostra que Jesus tem absoluto controle de sua vida. Mostra para nós que ninguém tira a vida de Jesus, mas ele a entrega de maneira soberana e ele administra essa entrega passo a passo. Então, tendo em vista que toda a sua obra havia sido consumada, só faltava ele cumprir esta escritura que fala o Salmo 69, 21, tenho sede. Então, ele diz, tenho sede, para que se cumprisse as escrituras. Isso mostra para nós que Jesus, ele é soberano, inclusive na sua morte. Ele mesmo espontaneamente entrega a sua vida e administra essa entrega passo a passo. O nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas.
mesmo na cruz. Parece derrotado, mas é soberano e administra a sua entrega que ele faz da sua própria vida de forma absolutamente soberana, passo a passo, cumprindo toda a Escritura. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender esse gesto de amor que Ele faz pelas suas criaturas, entregando a sua vida na cruz do Calvário para a nossa salvação. Amém.